Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Escola Bíblica. Nós, todas as quartas-feiras, temos um encontro marcado aqui, sempre às 8 da noite, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse livro maravilhoso que tantas preciosas lições traz para mim e para a sua vida. Você sabe que em 2018 nós estamos estudando sobre personagens da Bíblia, é a série Biografias Bíblicas. E em cada semana vamos escolher um personagem, olhar para esse personagem com a seguinte pergunta: o que ele tem a nos ensinar, nós que ainda estamos em nossa jornada em direção aos céus? Por isso, seja bem-vindo ao programa e eu queria aproveitar e mandar um abraço carinhoso para as pessoas que já estão conectadas com a gente nesse momento, participando aí do programa. Vamos começar com o nosso abraço para Dilma Mota, lá de Figueira, no Paraná. Um abraço também para Roseli Pereira, de Caraá, Rio Grande do Sul. Luciana Lopes, de Uberaba, Minas Gerais. Lucimara Marcondes, aqui de São Paulo, Caraguatatuba. Lucinéia Paz, lá de Manaus. Lucas Rodrigues, de Feira de Santana, na Bahia. Exicleia e Alex, de Florianópolis, Santa Catarina. Reginaldo Honório, de São Paulo, Bárbara Martins, de Barra do Corda, lá no Maranhão, e a Maria Knut, de Viena, na Áustria. Um abraço para todos vocês que estão aí também fora do Brasil, acompanhando o programa através das redes sociais aí da internet. A cada semana estamos nos juntando para aprender mais a Palavra de Deus. E você sabe que a Novo Tempo tem um compromisso em ensinar a Palavra de Deus, não só através dos programas, como também através de materiais que nós disponibilizamos de forma gratuita. E eu queria mostrar para você aqui esse estudo que nós preparamos com muito carinho para você. Ele se chama Ensinos de Jesus. É uma série com 18 temas a respeito daquilo que Jesus ensinou enquanto aqui esteve no seu ministério terrestre. E esse material pode ser seu, é um presente que nós temos para você. Basta você ligar para Novo Tempo, em horário comercial, e o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você também pode mandar um WhatsApp aqui para a Escola Bíblica. Basta pegar o seu celular e mandar uma mensagem assim: eu quero o guia Ensinos de Jesus. Eu quero o curso Ensinos de Jesus. O nosso número 12-98100-1615. Repetindo, 12-98100-1615. Nós temos ainda uma outra novidade para você. Se você receber esse guia em casa e preencher o questionário no final do mesmo e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos enviar para a sua casa esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Aqui nós temos 18 temas em vídeo, é claro, dos mesmos assuntos do guia impresso. Então isso tudo é um presente da Novo Tempo para você. Entre em contato conosco agora mesmo e você até pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT, tá bom? E lá você pode fazer o seu cadastro e nós vamos mandar esse material para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E você que está nos assistindo e já é um Anjo da Esperança, muito obrigado por seu apoio, por sua parceria com a Novo Tempo. E se você ainda não é, eu quero convidar você a se tornar. Basta ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 30 30 em horário comercial ou acessar agora mesmo aí da sua casa o site anjodaesperanca.com, anjodaesperanca.com, e ali você consegue fazer então o seu cadastro, tá bem? Eu quero convidar você agora a tomar então a sua Bíblia e nós vamos agora aprender sobre mais um personagem. Você sabe que a cada semana estamos estudando um personagem, começando pelo Antigo Testamento. E hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias, o 13º rei da dinastia de Judá, dos reinos de Judá. A palavra Ezequias quer dizer Jeová fortalece. Esse é o significado do nome Ezequias, Jeová fortalece.
Agora, antes de começarmos a leitura da Bíblia, eu queria convidar você para que nós orássemos. Se você puder, feche seus olhos e também ore comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos agora mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente conosco e que ao abrirmos agora o Teu livro sagrado, nós possamos entender a Tua mensagem para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, tome aí sua Bíblia e nós vamos começar lendo um texto lá de 2 Crônicas. Interessante, né? Tem pessoas que não gostam desses livros do Antigo Testamento, Reis, Crônicas e outros, mas cada um deles contém histórias maravilhosas que impressionam o nosso coração. Vamos começar compreendendo um pouco sobre quem era o pai de Ezequias. O pai dele também era rei, o rei Acás. E olha o que diz a Bíblia sobre Acás. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Verso 24. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Você conhece um relatório mais negativo a respeito da vida de alguém? Acás era o 12º rei da dinastia de Judá. Bom, deixa eu situar você melhor. Você se lembra que quando o povo pede um rei, Deus concede a Israel um rei? E o primeiro rei foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi e o terceiro foi Salomão. Apenas durante esses 3 reinados, o povo de Israel esteve unido como 12 tribos. Quando morre Salomão, o reino vai ser dividido entre Roboão e Jeroboão. 10 tribos vão para o norte de Israel e 2 tribos ficam ao sul. Essas 2 tribos ao sul eram conhecidas como o Reino de Judá ou o Reino do Sul. E Acás foi o 12º rei de Judá. Agora você viu ali uma biografia desse homem? Que homem tremendamente pecador! Ele não só levou o povo à idolatria, ele não só espalhou deuses pagãos por toda Jerusalém, ele não só sacrificou a esses deuses, como sacrificou seus próprios filhos. E mais que isso, diz a Bíblia que ele fechou as portas do templo do Senhor. Aquele mesmo templo que Salomão havia construído para que os israelitas adorassem a Deus e levassem seus sacrifícios. E os sacrifícios que eram ali praticados, eles apontavam para o Messias. Mas esse rei Acás cancelou esse cerimonial e fechou as portas do templo. Você já ouviu a expressão de que nenhum graveto cai muito longe do toco? Alguns poderiam olhar para a vida de Ezequias e pensar assim, esse Ezequias vai ser igualzinho ao pai dele, que não prestava. Um tremendo ímpio, um homem que se afastou dos caminhos do Senhor. Interessante que a Bíblia diz que ele fazia todas essas coisas para provocar a ira do Senhor. Olha que interessante. E então todos poderiam pensar, olha, o filho dele não vai ser diferente. Ele é um tremendo pecador, o filho vai nos mesmos caminhos. Mas, para surpresa nossa, quando nasce o garoto e se torna rei, ele não vai no caminho do pai, que levou o povo de Israel à idolatria, que adoravam deuses falsos. Não, pelo contrário. Ezequias, quando ele assume o trono, ele vai provocar uma verdadeira reforma em Israel. E eu trouxe para você aqui uma síntese das ações de Ezequias nessa direção de reformar espiritualmente o povo de Israel, o reino de Judá pelo menos.
Olha o que fez Ezequias. No primeiro mês do seu reinado, ele reabriu o templo e ordenou sacrifícios e cultos de adoração. Lembra que o pai dele havia fechado as portas do templo para que ninguém ali ofertasse nem adorasse? Pois a primeira ação do seu filho como rei, e ele tinha então 25 anos, foi abrir as portas do templo e voltar às cerimônias e os sacrifícios, porque esses sacrifícios apontavam para a chegada do Messias. O que mais ele fez? Ordenou a santificação dos levitas e sacerdotes, que eram os líderes espirituais da nação. Fez aliança com Deus, ordenou a purificação do templo, restabeleceu os cultos, celebrou a Páscoa no templo. Você sabe que por anos a Páscoa não havia sido celebrada, e quando as tribos foram divididas agora entre Reino do Norte e Reino do Sul, havia pouca esperança de que o povo de Israel fosse ajuntado mais uma vez para se celebrar uma Páscoa como se celebrava nos dias de Salomão. Mas sabe o que fez Ezequias? Ele preparou várias cartas e ele mandou para todas as tribos do norte também, as 10 tribos do norte, e também para as 2 que estavam sob o seu domínio, convidando todos os israelitas para celebrarem a Páscoa. Você se lembra que a Páscoa havia sido instituída por Moisés, lá em Êxodo capítulo 12? Claro que foi por orientação divina, e esta Páscoa representava a libertação do cativeiro do Egito, a sua aliança com Deus, e sobretudo no Cordeiro Pascal, cada israelita olhava para a chegada do Messias. Um dia o Messias viria como Cordeiro Pascal. Então essa cerimônia da Páscoa era muito importante no contexto da vida espiritual de Israel. E Ezequias também ordenou o restabelecimento, mais uma vez, a cerimônia, a prática da Páscoa. E, finalmente, mais um detalhe. A Bíblia vai dizer ainda que ele convidou as tribos para que elas retornassem à adoração. Ou seja, ninguém precisava ficar de fora. E houve remanescentes em várias tribos que aceitaram o convite, vieram para Jerusalém, celebraram a Páscoa e foi uma festa tremenda. E eles estavam ali durante 7 dias celebrando a festa dos pães asmos e houve um reavivamento tão especial em Israel que eles tomaram a decisão de ficar mais 7 dias. E na outra semana ficaram ali, ouvindo os conselhos da palavra de Deus, buscando ao Senhor, louvando o seu nome no templo. Foi uma reforma extraordinária. E sabe que no ápice do governo de Ezequias, quando tudo estava caminhando bem, quando ele estava sendo fiel a Deus, quando as coisas caminhavam bem, sabe o que aconteceu? Olha o que diz o capítulo 38 do profeta Isaías, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já passou por uma experiência assim? Quando as coisas parecem que estão tudo bem, quando tudo caminha bem, de repente um telefonema, de repente uma notícia, e parece que tudo vai por água abaixo. Parece que a vida se arruína. Esse foi o caso de Ezequias. Põe em ordem a tua casa, disse a ele o profeta Isaías. Você vai morrer. Quem sabe Ezequias tenha pensado, mas agora, quando as coisas estão caminhando bem no reino, quando o povo passou por esse reavivamento espiritual, agora. E sabe o que faz Ezequias? Ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar e a chorar. E ele faz uma oração linda, pedindo que o Deus do céu tenha misericórdia dele e que não deixe que ele morra. E enquanto o rei Ezequias está orando, o profeta Isaías, que trouxera a notícia da morte e o conselho que ele pusesse em ordem a casa, estava indo embora. E enquanto ele estava indo embora, o Senhor falou com o profeta, olha, volta lá. Volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele e eu vou dar uma chance para ele. Isaías voltou e disse, olha assim, o Senhor ouviu a tua oração
e viu as tuas lágrimas. E Ele vai conceder para você mais 15 anos de vida. 15 anos. O que você faria se você soubesse que você tem mais 15 anos de vida? Bom, para quem estava à beira da morte, foi uma excelente notícia. Mas Ezequias foi audacioso. Ele disse assim para o profeta, mas qual é o sinal que Deus vai me dar de que de fato eu serei curado e não morrerei? E o profeta perguntou assim, você quer que o sol adiante 10 graus? Ou seja, você quer que Deus acelere a viagem, o movimento do sol para provar que ele vai te curar? E o rei Ezequias disse assim, não, acelerar parece ser fácil, eu quero que Deus retroceda. Eu fico olhando para essas histórias da Bíblia e pensando, como que esse povo era audacioso com Deus? E como que Deus ouvia esse tipo de pedido, essas orações? E sabe o que Deus fez? Deus fez o sol retroceder. Deus inverteu o movimento do sol, porque Ele é o Criador de todas as coisas, nada para Ele é impossível. E Ele inverteu e o sol voltou 10 graus lá no relógio de Acaz. Acaz tinha um relógio de sol, esse que você marca a posição das horas de acordo com os raios solares. E o sol retrocedeu 10 graus. Então Ezequias teve a confirmação de que ele então seria curado. E de fato ele ficou curado. O profeta disse que ele pegasse uma pasta de figos, colocasse nas feridas e que ele seria curado, e de fato ele foi curado. Há aqui uma lição interessante. Quando o rei pega essa pasta de figos e coloca nas feridas e é curado, ou seja, há uma recomendação para mim e para você. Deus tem dado muita sabedoria a cientistas, pesquisadores, médicos, e existem medicamentos que têm o seu efeito comprovado e fazem muito bem. Então, no tratamento de qualquer doença, de qualquer enfermidade, nós podemos lançar mão de todos os remédios que contribuem para a nossa cura. A gente não deve pensar em abandonar todos os remédios e pedir que Deus faça um milagre independente desses remédios. Aqui tem um exemplo claro disso, sabe por quê? Porque é Deus quem tem dado sabedoria para que certos remédios, certas vacinas sejam descobertas para aliviar o sofrimento da humanidade. E aquilo que está comprovado que é para o nosso bem, que de fato ajuda, nós podemos usar sim. E claro que isso associado com a oração, Deus pode restabelecer qualquer doente. Ezequias tinha mais 15 anos de vida. E sabe o que fez Ezequias com esses 15 anos? Ele teve uma chance tremenda de glorificar o nome de Deus e de testemunhar para Ele. Porque nesse momento você tem a Síria e a Assíria dominando o mundo. Mas lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, havia uma nação que estava começando a se levantar em poder. Sabe quem eram? Os babilônicos. E os babilônicos, eles eram profundos estudiosos dos astros. E quando eles viram que o Sol teve uma inversão, fez o seu percurso ao contrário, eles pensaram, o que está acontecendo? Eles estudavam astronomia e então ficaram sabendo que o rei de Israel tinha sido curado de uma doença mortal e que Deus, o Deus de Israel, como prova, fizeram o sol retroceder 10 graus. E disseram, mas que Deus é esse que pode fazer o sol voltar? E sabe o que fez o rei da Babilônia? Pegou uma comitiva e enviou até o palácio de Ezequias para ouvir desse Deus, para saber o que havia acontecido. E olha que chance teve Ezequias de testemunhar a respeito desse Deus verdadeiro. Mas sabe o que aconteceu? Quando lá chegaram os representantes, ou a comitiva, na casa do rei Ezequias, ao invés dele falar do Deus de Israel que o havia curado, desse Deus todo-poderoso que havia tirado o povo do Egito, que havia aberto o Mar Vermelho, que havia alimentado o seu povo por 40 anos no deserto com maná, esse Deus que faz sair água da rocha, o Deus que cura as doenças, o Deus que é o Deus de fato. Não, ele não pregou do Deus verdadeiro. Sabe o que ele fez? Ele foi mostrar a fortuna do seu reino. Ele foi mostrar as riquezas que ele possuía como rei. E quando a embaixada foi embora, o profeta Isaías chegou e perguntou assim, e aí, rei,
a embaixada esteve aí visitando, você pregou para eles o Deus de Israel? Ele disse não. O que você mostrou para eles? Olha o que diz a Bíblia. Isaías 38:15. E perguntou ele, que viram em tua casa? E respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Que oportunidade perdeu Ezequias de dar um testemunho do Deus verdadeiro? E ao invés de pregar desse Deus verdadeiro, para que as nações temessem também ao Deus de Israel, ele mostrou as riquezas que ele possuía no templo. E sabe o que aconteceu? Esta embaixada, quando chegou lá em Babilônia, o rei perguntou assim, e aí, como é que é o Deus de Israel? E eles disseram para o rei, o Deus de Israel nós não conhecemos, mas Jerusalém é uma cidade muito rica, e o rei Ezequias nos mostrou todos os seus tesouros, todos os seus palácios. E sabe o que a gente pode fazer? A gente pode invadir essa cidade e conquistá-la e tomar todo o ouro para nós. E foi isso exatamente que eles fizeram, alguns anos depois. Babilônia vem, quando Nabucodonosor era agora seu rei, e vai invadir a cidade, e vai levar toda a riqueza, inclusive os utensílios do templo, para Babilônia. E aonde estava todo o problema? Nesse momento, quando ele teve a chance de testemunhar e não testemunhou. Quantas lições podemos aprender da vida de Ezequias? Agora, eu queria mostrar para você mais um detalhe ainda da vida de Ezequias. Quando nós vamos para 2 Reis, capítulo 21, nós temos aqui um retrato do reinado de Manassés. Mas quem é Manassés? É o filho de Ezequias. Ou seja, Ezequias morre, Manassés começa a reinar. E qual é o relatório que a Bíblia dá a respeito do reinado de Manassés? Olha o que diz a Bíblia, 2 Reis 21, versos 1 em diante. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efísiba. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. O que é que fez Manassés? O que era mal perante o Senhor. E quando você lê a biografia de Manassés, você percebe que ele chegou a ser pior do que o seu avô Acás. Fez coisas ainda piores. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Com quantos anos começou Manassés a reinar? 12 anos. Quantos anos teve Ezequias acrescentado em sua vida? 15 anos. Sabe o que isso nos ensina? Que 3 anos depois da cura é que nasceu Manassés, o sucessor do trono. E o profeta Isaías, que havia dito para Ezequias, põe em ordem a tua casa, organiza as coisas, organiza a tua família, por causa do teu pecado, virá o cativeiro babilônico. Então prepara o povo para o cativeiro, prepara um sucessor para o trono. E quando nasce Manassés, e ele convive com esse garoto 12 anos, até a sua morte, quando vai começar a reinar, o garoto não está pronto para reinar. O que faz o garoto? Anda no caminho do seu avô. Faz o que era mal perante o Senhor. Mas Ezequias sabia que ele ia morrer. Ele teve 12 anos para cuidar desse garoto, para educá-lo no caminho certo, mas ele não fez. E sabe por que veio o cativeiro babilônico? Por causa dessa desobediência de Ezequias. Com isso nós chegamos a uma conclusão. O cativeiro babilônico, que durou 70 anos e trouxe tanto sofrimento ao povo de Deus, foi gestado dentro da casa de Ezequias. Foi gestado. Ali ele nasceu. E por quê? Porque ele não ouviu o conselho do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Amigo, você já ouviu falar de Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua família? Não soube educar alguns de seus filhos? Aqui está uma lição preciosa para mim e para você. Põe em ordem a nossa casa. Os filhos que o Senhor deu para você,
Eduque esses garotos no caminho do Senhor. Eduque essas meninas no caminho do Senhor. Mostre para eles que essa vida aqui não é tudo, ela é passageira. É simplesmente uma prova que eu e você temos para um dia alcançarmos a vida eterna. Põe em ordem a tua casa. Diferente de Ezequias, talvez você não saiba quanto tempo você tem de vida, como também eu não sei, mas a mensagem do profeta Isaías para mim e para você é: põe em ordem a tua casa. Quanto tempo mais viveremos sobre essa terra? Nós não sabemos, mas eu sei de uma coisa. O conselho do profeta Isaías, dado lá mais de 700 anos antes de Cristo, ecoa por 2.700 anos e chega hoje para mim e para você. Põe em ordem a tua casa. Você, pai, você é o sacerdote da casa. Você, mãe, é a primeira professora que a criança tem. Esses teus filhos que o Senhor deu para você, você os está educando para quê? Para a vida eterna? Você os está preparando para o céu? Você está preparando para que eles sejam uma bênção para a humanidade? Então o conselho da Bíblia para mim e para você hoje é: põe em ordem a tua casa. E você sabe que assim como anjos foram enviados para ajudar Maria e José na educação do menino Jesus, anjos também nos serão enviados para nos ajudar na missão de pais. Esta é uma preciosa lição que eu e você não podemos rejeitar. E eu queria orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus te ajude nessa grande missão. Pai Santo, dai-nos a tua bênção e dai-nos a sabedoria dos altos céus que nós precisamos para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ajuda-nos a sermos sábios e a sermos teus representantes dentro de casa e que nossos filhos vejam em nós uma visão do Pai. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.